Salve, salve pessoal, muito bom dia para você que está vendo esse vídeo de dia, muito boa tarde para você que está vendo esse vídeo de tarde, tá? Eu espero que você, e de noite também, vai que, né? Mas eu espero que você esteja bem, tá? Espero eu que seja o último vídeo que vocês precisem aí, né, nessa temporada, né, por causa do problema de computador e tal, dos componentes, mas vamos lá. Nos outros encontros, a gente estava trabalhando com propagação de calor, tá? Então a gente começou com propagação de calor, as regras ou condições, né, que levam o calor a se propagar, e nós começamos aí também, nós trabalhamos, na verdade, as formas pelas quais o calor se propaga, por condução, no caso dos sólidos, por convecção, no caso dos líquidos e gases, né, dos fluidos de maneira geral. E agora a gente vai para um outro tipo de propagação de calor. Lembrando que cada uma dessas formas de propagação de calor, ela tem suas próprias características, elas funcionam melhor em determinadas condições. Então, por exemplo, para transmitir energia da chama ali da boca do fogão, por exemplo, para o alimento ou o elemento que está dentro de uma panela ou de uma frigideira. Então você tem ali a transmissão de calor através da superfície da panela da frigideira, da parte de fora para a parte de dentro, e por condução para o que tiver dentro. Se for um líquido, posteriormente se propaga dentro dele por convecção. Se for um material sólido, no esquema de camada a camada, molécula a molécula, como a gente até presenciou lá no nosso programinha de simulação, né, o Energy 2D. Então, a gente vai continuar nessa pegada, né? Vamos para a última forma de propagação de calor, que é a forma de radiação. E durante o processo aqui, a gente vai estar sempre relembrando as outras e fazendo um comparativo, tá bom? Já antecipando, a gente tem meio que uma escala de como a coisa ela vai acontecendo, né? Começou com sólidos, depois com líquidos e gases, e agora a gente vai ver o processo de propagação de calor que envolve radiação ou irradiação térmica, tá bom? Lembrando aí que você pode entrar em contato através do e-mail, através do WhatsApp. E se por acaso eu não te respondi, me desculpe, tenta lá, fala bonitinho, a gente vai tentando responder e resolver à medida do possível, tá bom? E caso não dê certo, fale com sua coordenação para a coordenação falar comigo caso tenha passado da bem. Vocês sabem como é que funciona o rolê. Então vamos lá, olha só. Vamos aqui para as formas de propagação de calor. E aqui, radiação térmica. Talvez você lembre, talvez não, que nos slides e nos vídeos anteriores sempre tinha uma paradinha com esses dizeres, né? Formas de propagação de calor. Porque aqui a gente está tratando dessas três formas e de como esse calor se propaga de maneiras diferentes em um mesmo sistema. Aqui a gente vai pegar a radiação térmica de maneira isolada, assim como nós fizemos com as outras formas. Porém, em fenômenos naturais, na maior parte dos fenômenos, na verdade, a propagação de calor ela ocorre de pelo menos duas das três formas ao mesmo tempo, algumas sendo mais efetivas que outras, mas ainda assim ocorrem. E aqui o foco é radiação térmica. No caso de radiação térmica, a gente está tratando de um processo de propagação de calor onde essa energia térmica que flui de um ponto para outro por causa da temperatura e essa coisa toda. Lembrando que, independente da forma de propagação de calor, só vai haver propagação de calor se houver diferença de temperatura entre os pontos que você quer trabalhar ali, que podem ser dois corpos, dois meios, dois pontos dentro de uma região, tá bom? E ela é transmitida através de ondas eletromagnéticas que são emitidas por um corpo ou por uma fonte. E aí é onde entra a diferença principal, né, em termos de estrutura. Quando a gente vê condução, né, nós vemos lá um corpo que transmite calor de uma extremidade sua para outra através do movimento das partículas
mas a partícula em si ela não sai de um lado e vai para o outro e depois volta. Ela fica vibrando ali naquela posição e por causa da sua ligação com a próxima partícula, através das ligações eletroquímicas, a energia vai passando e a outra vibra junto. E depois uma terceira vibra junto, até percorrer todo o corpo. Aqui a gente vai usar radiação eletromagnética, ondas eletromagnéticas, como ondas de rádio, ondas, sei lá, de internet, de TV, de celular, que são do mesmo tipo, porém com características específicas para que nós tenhamos a transmissão de energia térmica, tá bom? E isso é bem importante. De maneira geral, eu até tinha clicado aqui antes, todo corpo que possui uma temperatura, ele emite radiação, tá bom? Eu não sei se vocês vão lembrar, mas lá no começo do ano a gente trabalhou com termômetros. E a gente até viu um vídeo de um termômetro, né, de uma câmera, na verdade, que quando você apontava para um corpo, apontava para uma determinada região, ele mostrava a imagem daquele corpo em cores diferentes, uma parte azul, uma parte amarela, uma parte vermelha, e aquilo indicava a temperatura daquela região. Essa forma de medir temperatura usa com base a radiação eletromagnética, as ondas eletromagnéticas emitidas por um corpo. Quanto maior a temperatura de uma região do corpo ou do corpo como um todo, certo? Ele emite uma radiação eletromagnética mais energética. Quanto menor a temperatura, uma radiação menos energética. E aí ele pega aquela informação que ele está captando e transforma aquilo em uma forma que você entenda que a temperatura de um lugar é menor do que a de outro e assim sucessivamente. E isso só acontece por quê? Porque os corpos, no caso, eles têm temperaturas, independente de qual valor, mas que são maiores que o zero absoluto, que é aquela temperatura teórica que diz que as partículas não se mexem mais, não tem mais energia, não vibram. Isso falando de maneira geral, tá bom? Água. Então, ó, todo corpo que possui algum nível de temperatura, ele emite ondas eletromagnéticas, que podem ser detectadas e assim você pode medir a temperatura daquele corpo. E também essas ondas eletromagnéticas transportam energia, beleza? Segunda coisa, essas ondas eletromagnéticas têm origem no movimento das moléculas. Ah, professor, se eu não tinha dito antes que as moléculas não iam se movimentar, toda vez que a molécula está lá se movimentando, até mesmo dentro do próprio modelo atômico que vocês veem em química, ela a partir do momento que ela se movimenta e vibra, ela vai liberando energia de alguma forma. E uma dessas formas é justamente através dessas ondas eletromagnéticas, que quando junta as várias ondas eletromagnéticas de cada um dos átomos, de cada uma das moléculas, você cria algo mais intenso e assim detectável e que, né, transporta energia de um corpo para outro ou de uma posição para outra, fazendo com que essa propagação ocorra. É dessa forma, já antecipando, que o Sol aquece a Terra. Você tem lá explosões nucleares acontecendo direto, liberam energia em forma dessas, elas, né, criam ondas eletromagnéticas que viajam pelo espaço e chegam até o planeta. Essas ondas elas transportam energia térmica, transportam calor, e através desse calor que vem dessas ondas eletromagnéticas, nós temos o aquecimento da superfície, nós temos o aquecimento, por exemplo, das águas, mares e tudo mais, o aquecimento aí da atmosfera. Então você vê que não é só em pequenas coisinhas que isso existe, você também tem em grande escala e o Sol é um exemplo disso, tá bom? Então, olha só, a gente tem aqui o comportamento das moléculas, né? De acordo com o nível de matéria dele, desculpa, o estado físico. Então, você vê o sólido, todo mundo juntinho, elas têm pouca liberdade de movimento. Você vê aqui nos líquidos que elas nem estão muito juntas, mas também não estão extremamente separadas. Tá? Você vê que ali também tem um movimento um pouco mais lento, se você compara com o gás em que as moléculas elas têm uma liberdade, as partículas de maneira geral têm uma liberdade muito grande de movimento.
tá? Por quê? Porque elas interagem fracamente, ou seja, existe ali uma interação entre elas, sim, mas nada que faça com que elas fiquem extremamente presas, como no sólido, por exemplo, tá bom? E por último, mas não menos importante, um corpo, quando ele emite radiação eletromagnética, ele emite justamente com base na sua temperatura, em quão agitadas as partículas estão. Por exemplo, aquela lâmpada incandescente, né? Aquele bujãozinho que tinha um fiozinho dentro, um filamento. E o que acontece? Quando a corrente elétrica passa por ali, aquele fio esquenta tanto que ele começa a liberar energia, né, através de ondas eletromagnéticas que formam luz. Mas elas também liberam ondas eletromagnéticas que transmitem calor, tá bom? Então, isso acontece por quê? Porque aquele filamento esquentou tanto e essas partículas ficaram tão agitadas, que elas liberaram uma maior quantidade de energia e de uma maneira que nós conseguimos perceber, tá? E isso a gente vê em qualquer sistema, tá? Alguns, logicamente, você vai ver com mais facilidade, como no caso da lâmpada e do sol. Mas em outros, você não vai ter essa mesma facilidade, por exemplo, de visão. Mas você vai ter ali a percepção do calor. Quantas vezes, por exemplo, você já não se aproximou a mão de um objeto e você sentiu algo quente vindo dele? Ali você não precisou nem tocar no objeto para saber que ele tem uma temperatura maior que a sua, por exemplo, mas você soube que tinha energia, que tinha calor vindo dali e que a temperatura era mais elevada, justamente por causa dessas ondas eletromagnéticas que estão saindo daquele corpo devido à sua alta temperatura e se propagando pelo espaço. Beleza? Então, ó, continuando aqui. O que a gente tem? A gente tem aqui o exemplo do Sol, né? A gente tem aqui o exemplo do Sol, tal, que já foi mencionado anteriormente, que é a forma como ele aquece a superfície, né, da Terra através dessas ondas eletromagnéticas. Então, ó, você vê aqui que tanto o Sol, ó, ondinhas aqui, ó, tem essas setinhas onduladas representando a radiação, como a Terra tem essas ondinhas aqui representando essa situação. Qual é o esquema? Vê que as ondas, né, relacionadas aqui ao Sol, elas são maiores, elas têm uma cor diferente. Justamente por quê? Porque a superfície solar, ela passa por constantes explosões e processos que aumentam a temperatura daquela região e fazem com que as ondas emitidas elas sejam mais energéticas. Em outras palavras, né? Porque você tem uma temperatura maior lá, você acaba tendo energia, uma maior quantidade de energia sendo emitida de um ponto para outro, tá bom? A Terra não emite energia, a pessoa emite, mas como ela tem uma temperatura menor, então ela acaba emitindo menos energia. Então o calor ele vai acabar fluindo novamente daquele que tem maior temperatura para aquele que tem menor temperatura. Ah, professor, não acredito nisso não. Pensa aí direitinho. Quando você sai durante o dia para fazer seja lá o que for, você tem ali na luz solar uma fonte de calor. Ele aquece a superfície da terrestre, por exemplo, ele aquece a rua, a calçada, o teto da sua casa. Ele aquece você quando você está andando sob ele, principalmente em dias de muito calor, ou seja, de muita incidência de luz solar. Então, principalmente em dias, né, de muita incidência solar. É tanto que você evita ficar andando na luz e vai tentando achar sombra, sombra e sombra, justamente para você não receber isso em excesso e acabar elevando sua temperatura demais. Mas a Terra, por ter também uma temperatura, ela também emite esse tipo de energia em forma de radiação. É tanto que quando a gente estuda lá, sei lá, em geografia, os recursos de energia, os recursos naturais, a gente tem uma fonte chamada de fonte de energia geotérmica, que é o calor que vem do centro da Terra e se espalha por todo, né, por todo o planeta, partindo para a superfície e tudo mais. É por conta desse calor que vem do Sol, né, em partes, logicamente, que nós temos o aquecimento aí da superfície terrestre, nós temos o aquecimento dos gases presentes na atmosfera, tá bom? E a gente também tem a manutenção aí dos diversos ecossistemas
por meio desse calor que vem de lá. E isso acontece porque as ondas elas estão transportando energia através desse espaço que separa a Terra e o Sol, tá bom? Ah, professor, então nesse sentido, se a Terra também tem temperatura, ela também manda energia para o Sol. Manda, mas é em muito pequena quantidade se comparado com o que o Sol faz por nós, vamos dizer assim. E aí por isso que tem essa relação aqui embaixo, ó. Da mesma forma que a Terra recebe radiação do Sol, o Sol também recebe radiação da Terra, tá bom? Beleza? Tudo tranquilão. E aí se estabelece o que é chamado de fluxo. A energia vem de onde ela tem maior temperatura para onde ela tem menor temperatura. Então não importa se a Terra está emitindo, como é muito pequena a quantidade comparada ao que o Sol faz, então o calor, de maneira geral, está saindo do mais quente para o mais frio. E ver que isso é uma condição que a gente trabalha desde lá do começo do assunto de calor, tá? Então, desde o assunto de calor, a gente está tratando sempre das mesmas coisas, que é precisa de diferença de temperatura, a energia térmica ela vai passar naturalmente. O outro corpo, o do corpo mais quente, né, com maior temperatura, para o corpo mais frio. Isso visa o equilíbrio térmico e que essa energia só para de ser transmitida se os dois corpos atingirem o equilíbrio térmico. Nesse caso, o Sol funciona como uma fonte, tá bom? E como a distância entre os dois astros ela é muito grande, então isso faz com que apenas uma parte da energia que o Sol libera chegue de fato à Terra a ponto de aquecer dessa forma. Claro que existem também os outros mecanismos de proteção. Tem o campo magnético da Terra, tem as camadas de ozônio da vida. Todas essas coisas também propiciam que apenas o calor, ou pelo menos a maior parte das radiações eletromagnéticas que chegam até a superfície, sejam ondas que transportam calor e que não nos façam mal, vamos dizer assim, né? Então, ó, partindo aqui para o próximo ponto, que é os tipos de ondas eletromagnéticas. Existem ondas eletromagnéticas de vários tipos. Por que vários tipos? Porque elas têm características de frequência diferente e isso também influencia na quantidade de energia ou na forma como elas são transportadas. Então, olha só. Aqui do lado a gente tem o seguinte, que radiação térmica consiste na dispersão contínua da energia das partículas. Então, o que acontece? As partículas elas estão vibrando, elas estão se mexendo. Lembra que temperatura representa essa agitação média. Então, todo corpo que tem temperatura também possui energia sendo emitida. Também possui energia sendo emitida, tá bom? É justamente por isso que você consegue sentir um objeto mais quente ou mais frio só aproximando a mão, tá? Então essas partículas, à medida que elas estão lá se agitando, elas vão liberando energia continuamente, aos poucos, e dependendo da quantidade de energia, que logicamente depende da temperatura, tá? Você consegue perceber isso ou não. Essa energia, ela pode ser dissipada, desculpe aí esfregado no olho, tá? Essa energia pode ser dissipada, né? Ou seja, pode ser propagada pelo espaço de diferentes formas. E aí é onde entra esse esquemazão aqui, ó, bolado, tá? A gente tem aqui, ó, vê que está dividido, né, em regiões, raios gama, raio X, esse UV que é o ultravioleta, o IR que é o infravermelho, micro-ondas e tal. Tudo isso são ondas eletromagnéticas. O que diferencia elas é como elas transportam energia, ou seja, em que frequência. Então, por exemplo, o calor ele é transportado por ondas eletromagnéticas. Mas por todas elas, professor, um pouco por cada uma, com certeza. Mas existe uma desses conjuntos que transporta energia em forma de calor de uma maneira mais eficiente. Mas voltando, nós temos aqui vários tipos. Então, por exemplo, raio-x. Você precisa ir fazer um exame, bater uma chapa, ver se quebrou um osso, qualquer coisa assim, né? Normalmente a gente faria isso. A gente vai lá e utiliza dos raios-x, ondas eletromagnéticas que têm essa função, né? Que podem ser usadas com essa função de emitir uma imagem,
né, de algo de dentro do teu corpo, como no caso dos ossos. Quem nunca aqui quando foi comprar um protetor solar, alguém falou assim, não, ou escutou, já sabia, né? Que é bom a gente pegar um protetor solar que tenha um fator de proteção UV, ou seja, das ondas ou dos raios ultravioleta, que são ondas eletromagnéticas que afetam tua saúde, seja da pele, seja dos olhos. Sério, eu sou dos olhos? Sim. Quando você vai comprar um óculos escuro, é bom que você veja se ele tem, né, esse fator de proteção UVA. Ou seja, que ele ali meio que bloqueie ou que diminua a quantidade dessa radiação que interage com você. Né? O protetor mesmo, ele funciona meio como uma segunda pele, evitando que sua pele queime e que você tenha problemas futuros depois, aí coisas muito mais graves. Mas está associado a essas ondas eletromagnéticas que têm essa frequência específica que a gente chama de ultravioleta, tá? Ou seja, que é uma frequência acima da cor violeta. Vê que a gente tem, por exemplo, a região do micro-ondas. Então você vai lá, quando você coloca lá o tempo de 30 segundos para esquentar alguma coisa, são emitidas ondas ali que aquecem a água dentro do alimento. Então você vai esquentar, sei lá, um almoço aí que ficou de um dia para o outro, como eu faço aí direto. Então as ondas, as micro-ondas, elas vão nas moléculas de água daquele alimento e fazem com que elas vão ficando mais agitadas. E lembra, quanto mais agitadas as partículas e as moléculas, maior é a temperatura que aquele corpo alcança, tá bom? E aí, quanto mais tempo ele fica lá, mais energia através dessas ondas ele recebe, mais agitadas vão ficando as partículas e, consequentemente, tudo bem? Beleza? E aí você tem ondas de rádio. Quem nunca escutou uma rádiozinha aí dirigindo ou fazendo qualquer outra coisa, tá bom? Então você vê que para cada forma de propagar essa energia através das ondas eletromagnéticas, nós temos um fenômeno acontecendo. Tem até aqui, ó, a frequência visível, ou seja, aquela luz que a gente consegue perceber através do nosso sistema de visão, que nos permite ter imagens das coisas, perceber as diferentes cores que existem. Então é porque você está tendo energia que estimula o teu sistema visual. No caso do calor, professor, predominantemente está aqui nessa IR, que é chamado de infravermelho. É justamente a propriedade de perceber ondas infravermelhas que equipamentos como a câmera que a gente viu lá no começo do ano possuem. Quando você está lá jogando seu joguinho lá de tiro, sei lá, um Free Fire da vida ou algo do gênero, que você coloca uma mira que você vê o corpo lá do adversário na cor vermelho, na cor amarela, né? Mesmo atrás de parede e tudo mais, ele está justamente utilizando as ondas infravermelhas que o corpo emite. A partir do momento que ele tem temperatura, ele vai emitindo ondas eletromagnéticas dessa forma e você vai percebendo o calor que ele emite, certo? Pensa, sei lá, num ferro de passar. Você não precisa ficar lá, porque né, talvez você tenha esse costume, eu conheço gente que tem, né? Para saber se está funcionando, coisa do gênero, se esquenta depois de um tempo, dá só um tapinha assim, né? Naquela superfície de metal do ferro. Mas se você esperar um pouquinho, se você só aproximar, você sente como uma onda de calor chegando na tua mão. E aí você vê que aquilo está aquecido. Pensa numa fogueira, saudade de São João, né? Em que você tem lá a chama e você não precisa estar perto das chamas, né, lá da fogueira, para sentir a energia que vem de lá, tá bom? Por quê? Aquelas chamas, devido à temperatura, até mesmo da madeira e da lenha que está queimando, estão emitindo radiação eletromagnética e transportando o calor, e esse calor chega até o teu corpo, e aí você sente a energia vindo. Claro que tem outras formas ali, como por exemplo convecção, já que a chama ela aquece o ar e esse ar vai subindo e se propagando. Por isso que quando você tem aqueles filmes que tem apocalipse, uma situação muito difícil, que o pessoal faz fogo em tambor e eles ficam assim, é justamente para receber tanto a energia em forma de radiação, como também a energia que vem através do movimento dos gases. Certo, meus amores?
E aí, para a gente continuar e eventualmente encerrar, tem ali, ó, a radiação emitida aqui na parte da direita. A radiação emitida, né, depende da emissividade do material, ou seja, da capacidade daquele material em emitir ondas eletromagnéticas que transportem calor. E essa emissividade, ela depende de algumas coisas, certo? Então, olha só. A emissividade, ou seja, a propriedade da matéria, então todo o corpo possui, independente da sua constituição, é referente ao quanto de energia em forma de calor um corpo consegue emitir. Ou seja, o quanto meu corpo consegue emitir a minha energia em forma de ondas eletromagnéticas. O quanto esse copo, o quanto o celular, o quanto a lâmpada. Ó, pensa na lâmpada, por exemplo, tá bom? A bujãozinho já foi citada aí, né? Ela esquenta de um jeito que ela emite calor em forma de radiação eletromagnética. Ela emite calor em forma de luz e por isso a gente utiliza para iluminar os ambientes, ou utilizava, né? Porque meio que saiu de circulação, proibido e tal. E essa coisa de você conseguir emitir energia depende de algumas coisas. A primeira delas é da absorvidade, ou seja, do quanto o corpo consegue absorver calor e aumentar de temperatura. E essa absorvidade depende de alguns fatores. Depende do material, depende se ele consegue refletir muita energia ou não. Ó, pensa, superfícies como espelhos, superfícies espelhadas de maneira geral, elas esquentam muito pouco se você comparar, por exemplo, com uma parede. Por quê? Porque as ondas eletromagnéticas são refletidas e não são absorvidas. E quanto mais um corpo absorve energia, mais quente ele fica, mais temperatura ele atinge. E quanto maior a temperatura, mais radiação eletromagnética que transporta calor ele emite. Então é meio que um ciclo. Absorvi muito, aumentei a temperatura, emiti bastante. Pensa, por exemplo, que você não gosta, talvez não goste, né? De sair com roupa preta ou muito escura em dia ensolarado, que você vai ter que ficar embaixo do sol aí por muito tempo. Por quê? Aquele material da roupa, a cor dele, ajudam você a absorver energia. E se você absorve muita energia, você aumenta de temperatura, sente calor, emite mais energia, tá bom? Se você pega, por exemplo, sistemas de placas solares ou de aquecimento solar, você sempre vai ter um negócio ali que é muito escuro, muito preto, feito de um material específico que é para absorver a luz solar, aquele material esquentar e depois propagar energia para alguma outra coisa. Seja para, sei lá, esquentar um alimento, seja para esquentar a água, seja para produzir energia elétrica. Então essas coisas todas elas influenciam e elas estão aqui dentro do que é chamado de acabamento do material. Se ele é lisinho e reflete mais, se ele tem várias falhas ou é fosco e reflete menos porque ele acaba absorvendo, tá bom? Então tudo isso influencia na forma como essa energia em forma de calor vai ser transmitida para pelo meio ao redor e o quanto isso vai ser efetivo. Tá bom? Beleza? Então, ó, pra gente encerrar, tá? Vamos pegar essas coisas que foram mencionadas. O quanto absorve, se reflete ou não, temperatura, e vamos listar isso tudo. Que é o quê? Um material, ele possui o que é chamado de propriedades radiantes, que é como ele se comporta em relação a essas ondas eletromagnéticas que transportam calor, tá bom? Existem três. O quanto ele absorve, que é representado pela absorvidade. Então, ele representa o quanto de radiação térmica ele absorve e que isso promove o aumento de temperatura do mesmo, certo? Você tem a reflexividade, tá? Opa. Você tem a reflexividade, que é o quanto daquela energia ele consegue refletir. Então, ó, por exemplo, fumê de carro, né? Um fumezão de carro ou uma película espelhada, por exemplo, num óculos, ou até mesmo que você pode colocar em vidro de carro, em painéis de vidro e tudo mais. Ele tem a função justamente de
refletir a maior quantidade de radiação, de luz e de calor possível e absorver só um pouquinho, tá bom? Isso faz com que ele acabe não aumentando tanto de temperatura. E isso serve, por exemplo, de proteção para o ambiente interno. Então você vai no consultório médico, como tem aqui no centro de Campina, que tem, né, uma rede não, né, um consultório odontológico que tem lá são as portas de vidro que tem essas películas espelhadas, né? Então aquilo é justamente para quê? Para impedir que a maior parte da luz solar que transporta calor entre, né, naquela sala, naquele salão e acabe esquentando o ambiente. Então, o que é que vai acontecer? A maior parte da luz vai refletir, bater e voltar, por assim dizer, e só uma pequena parte vai passar. E isso não gera um aumento de temperatura lá dentro, tá bom? Então você está usando da reflexividade para controlar a temperatura de um ambiente. E aí isso tem várias coisas envolvendo. Então você tem um gasto menor com energia do ar-condicionado, porque não esquenta tanto, né? E aí vão várias e várias outras coisas. No caso dos óculos, por exemplo, só isso garante, né, ou ajuda apenas uma pequena parte da luz solar passar pela lente e vir no teu olho. Por isso que você tem uma imagem um pouquinho mais escura, você fica com a visão mais relaxada, você não cansa tanto, justamente por conta dessa propriedade de reflexividade, que é esse pezinho aqui, né? E a transmissividade, aqui transmitir representa que o material permite que a energia passe com facilidade. Por exemplo, a atmosfera, tá? A radiação eletromagnética que transmite calor e tudo mais, ela passa com facilidade pela atmosfera, porque a atmosfera tem uma grande propriedade de transmissividade, ela permite essa passagem. E como ela permite essa passagem, ela aquece pouco, ela reflete pouco. Não é que não aquece, não é que não reflete, é porque isso é em menor quantidade em relação a outras situações, a outros materiais, tá bom? E aí a gente coloca aqui as coisinhas, né, os outros dizeres. Então, reflexividade representa a energia que o material consegue refletir. Transmissividade representa a energia que o material consegue deixar passar, né? E aí a gente vem para os fatores que interessam aí para você ter um corpo que absorve mais, um corpo que reflete mais ou um corpo que transmite mais, tá bom? São eles, primeiro, né, o tipo de radiação, que a gente viu até em slides anteriores que você pode ter infravermelho, luz visível, ultravioleta, raio-x e por aí vai. Depende, né, da temperatura da superfície, que foi o que a gente falou em relação na relação, né, do Sol e da Terra. Os dois emitem radiação, mas o fluxo, né, a passagem da maior quantidade vem do Sol para a Terra. Por quê? Porque a temperatura do Sol é maior do que a da Terra. Então ele transmite mais energia. E por último, que é relacionado ao material, né, que diz aí respeito ao acabamento, se ele é liso, se ele é fosco, se ele tem muitas falhas ou não, porque isso influencia se ele reflete mais ou absorve mais, né? Por causa da cor, por exemplo, se você tem ali objetos que têm a cor preta, eles acabam absorvendo mais do que objetos que têm a cor branca, né? Fazendo aí um paralelo aí de extremos, tá bom? Então isso tudo influencia em como você vai ter esse comportamento, tá? Beleza? Então, a gente vai acabar encerrando por aqui para não ficar extremamente grande, certo? Lembrando que sempre vai ter, ou pelo menos na maior parte dos vídeos, vai ter junto lá na atividade, né, um formuláriozinho para você ir respondendo, para você ir praticando. Dando tudo certo, contando do dia, né, que vocês estiverem vendo isso, que seria aí o dia 13, se eu não me engano, 12 ou 13 de agosto. Então, o que acontece? Com uma semana, muito provavelmente, assim espero, a gente volta para os nossos encontros de Meet normais e damos prosseguimento, tiramos dúvida, resolvemos o exercício, vemos o vídeo junto, tá bom? No mais, meus amores, beijo para vocês e valeu!